O papo é com você agora, mulher, porque apesar de todos os avanços sociais, né, que nós tivemos nos últimos tempos, a saúde ginecológica ainda é um tabu, não é? Mas aqui no Mulheres Não É, nós falamos abertamente sobre tudo para garantir o seu bem-estar. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre secura vaginal e falta de libido. Já mande sua pergunta no @Gazeta Mulheres para o doutor José Bento. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo para falar de um assunto tão importante que acomete tantas mulheres. Tantas mulheres. Quais são as principais causas de secura vaginal e de falta de libido? É a diminuição de estrogênio. É o estradiol, que é o hormônio feminino, quando começa a faltar para a mulher, mais ou menos entre os 46, 48, 50 anos de idade, quando vai chegando o climatério, a perimenopausa e a menopausa, diminui o estrogênio e aí a mucosa vaginal vai diminuindo a espessura dela. Olha aqui, ó. Aqui tem um esqueminha, dá para ver direitinho. Hoje eu vou mostrar para cá, ó. Vamos ver. Está vendo aqui, ó? Olha a espessura de uma mucosa vaginal de uma mulher jovem. Ela é espessa, ela é molhada, ela tem uma secreção, uma transsudação fisiológica. E aqui, uma mulher que está sem estrogênio. Está com uma diminuição do estrogênio, diminui a espessura, a vascularização diminui, ela fica mais sensível, ela rompe qualquer atrito que ocorre, às vezes até colhendo um Papa Nicolau, machuca, sangra, você passa a espátula do Papa Nicolau, da pena da mulher, porque sente dor, lógico, é um incômodo muito grande. Bom, e isso acontece com todas as mulheres no climatério ou não? Todas as mulheres vão entrar na menopausa. Todas, não tem exceção. Pode ser rica, pobre, rainha, cabeleireira, qualquer mulher, médica, dentista, qualquer mulher. E todas vão ter esses sintomas de falta de libido, de secura vaginal ou não necessariamente? Então, as mulheres, elas acham que o sintoma de menopausa é fogacho, aqueles sintomas vasomotores, irritação, falta de menstruação. E aí eu pergunto para ele, você está com algum sintoma do climatério, da menopausa? Não estou sentindo nada. E secura vaginal? Ah, isso eu estou. Quer dizer, como se fosse um sintoma secundário, não tão importante quanto outros. Exatamente. E a libido, como está? Ah, diminuiu a libido. Realmente está muito ruim a libido. E o sono? Ah, uma insônia, eu não consigo. Eu acordo 3 horas, 3h30 da manhã e não consigo dormir mais. São sintomas típicos de menopausa. E a secura vaginal e a diminuição da libido está entre eles. E como reverter isso? É só com reposição hormonal ou há outros caminhos? Tem outros caminhos. Você pode usar cremes vaginais, hidratantes. Olha lá, os tratamentos podem ser hormonais, lubrificantes e hidratantes vaginais, tecnologias e terapias avançadas. A tecnologia e terapias avançadas é o laser. Então, o mesmo laser que a gente usa no rosto, é o mesmo laser, troca a ponteira e coloca intravaginal. E ele faz o que, o laser? Você aumenta a vascularização e aumenta a quantidade de colágeno local, na mucosa. Então, funciona muito bem. Só que você tem que repetir. A cada 2, 3 anos, você faz outra aplicação de laser. O lubrificante, na hora da relação sexual, para diminuir o atrito. Os hidratantes, eles são substâncias que trazem a água de dentro para fora da mucosa, deixando então mais hidratada essa mucosa. Terapia psicológica e sexual, porque é lógico, você vai ter relação, uma vagina mais seca, você tem dor. Então você começa a atrapalhar o relacionamento com o casal. É a mesma coisa, você tem, você gosta de feijoada. Aí você come feijoada, você tem dor de estômago. Você chega uma hora e você fala, não vou comer mais feijoada. Apesar de eu gostar da feijoada, eu não vou comer mais porque está me incomodando, está doendo. O mesmo acontece com a secura e também com a libido, né? A libido está em baixa. Dói, piora a libido. Piora a libido. E a libido também está relacionada ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Na verdade, a natureza foi muito perversa com a mulher. Foi muito... Porque não existe nenhum animal no planeta que vive depois da fase reprodutiva. Então, a partir do momento que ela não reproduz mais, a mulher não para a reprodução, e aí começa a produção, porque, lógico, ela não morreu ali. Mas
Para a natureza, ela não serve mais. O corpo não está mais apto. Não está mais apto para ter filhos, então, para a natureza, ela pode ir embora, ela pode morrer, porque ela não precisa ficar viva nesse planeta. Não existe nenhum animal no planeta que viva depois da fase reprodutiva. Não existe. Então, você pode pegar elefante, você pode pegar leão, você pode pegar qualquer animal, eles não vivem depois da fase reprodutiva. Mas nós conseguimos dar um jeito e a gente vive até os 90 anos. Então, dos 45, 50 anos até os 90, metade da nossa vida, a gente precisa fazer a reposição hormonal. Precisa. Queremos viver bem, né? E viver bem inclui libido. Exato. Inclui relação sexual. E protege a mulher contra as doenças cardiovasculares, que é a doença que mais mata hoje no mundo. Protege a mulher contra o Alzheimer. Protege a mulher contra o câncer. Os hormônios protegem a mulher contra o câncer. Câncer do intestino, câncer do pulmão, câncer de mama. As mulheres têm menos câncer de mama quando fazem reposição hormonal. Então, a mulher precisa, não só pela qualidade de vida, não só por causa da libido, não só por causa da secura vaginal, mas também para se proteger. Você aumenta a sua longevidade, aumenta. Você vive mais, você fica mais aqui nesse planeta. A menopausa é o fator principal da falta de libido e da secura vaginal. Mas não é o único fator. O que mais pode acontecer com a mulher? O estresse, você aumenta o cortisol, aumentando o cortisol vai diminuir a quantidade de hormônio, principalmente progesterona, e aí essa disfunção hormonal faz com que você tenha, então, uma diminuição da libido. Depressão também pode levar a uma diminuição da libido. Um mau relacionamento. Os homens precisam entender que a mulher, para manter uma relação sexual saudável e ter uma boa lubrificação, ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo. Para o homem ter uma ereção, ele precisa de 50 ml na região pélvica. 50 ml de sangue. Só isso? Só isso. E para a mulher? 500 ml. Olha como a natureza é injusta conosco, né? 500 ml de sangue. Agora, para colocar 50 ml aqui na região pélvica é muito mais fácil. Por isso que ele tem uma ereção com muito mais facilidade. A mulher não. Para ter uma lubrificação adequada, que equivaleria àquela ereção do homem, ela leva mais tempo, são 500 ml. Então é tempo, são as preliminares, é um carinho a mais. Por isso que a mulher precisa ser. E essas preliminares começam no primeiro bom dia que você dá para a mulher. No café da manhã, literalmente. No café da manhã, é aquele beijinho que você dá nela, aquela atenção que você dá durante o dia. Porque se você acorda, não dá nem bom dia, sai de casa batendo a porta e chega em casa ainda vai querer carinho? Não vai ter carinho. A Thalitinha comentou aqui com a gente no @Gazeta Mulheres que ela tem 41 anos e a libido está muito baixa. E ela te pergunta qual tipo de exame ela pode fazer para identificar se é uma questão hormonal ou não. Não, ela pode fazer então a dosagem de estradiol, que a gente já falou, pode fazer a dosagem de progesterona e de testosterona. Mas existe uma variação muito grande. Essa variação muito grande de hormônios durante o ciclo menstrual normal, você às vezes pega um hormônio numa fase que está muito alta, numa fase que está baixa, dependendo do dia do ciclo. Por exemplo, na época que você está ovulando, a quantidade de estrogênio é muito alta, porque você está ovulando. O que a natureza quer? Reprodução. Então, ela aumenta o estrogênio, a mulher fica mais bonita, ela tem ferro-hormônios, modifica o ferro-hormônio, ela chama a atenção do macho. É que hoje as mulheres passam perfume, desodorante, então inibe tudo isso. Mas naturalmente isso acontece? Naturalmente. Então, se você quer se dar bem num dia, numa festa, por exemplo, você não passe perfume, não passa perfume. Porque se você estiver ovulando, os homens, todos, você vai entrar na festa, os homens todos vão olhar para você. Instintivamente. É lógico, toma um banho, né? Claro, claro vai que sim. Cheirando mal, não é isso que eu estou falando. Mas não passe perfume, porque senão os homens não vão sentir os seus feromônios. Uma outra pergunta para você, doutora, é da Maiara. Ela toma anticoncepcional durante muitos anos e ela te pergunta se isso também pode diminuir a libido e se tem como ajustar.
Pode sim, parar o anticoncepcional. É simples assim. Porque o anticoncepcional aumenta um hormônio que é um carregador de hormônio, de testosterona. Chama-se SHBG. Então, quanto mais hormônio ela toma, o anticoncepcional, ela vai aumentando esse SHBG. O SHBG pega toda a testosterona e ela precisa da testosterona para ter libido. A testosterona precisa ligar nos receptores de testosterona no organismo dela para ela ter libido. Então, pare, é um efeito colateral do anticoncepcional de todos, oral. Porque há vários, né? Vários diferentes anticoncepcionais. Todos causam esse efeito? Todos causam. Quando ela tem essa tendência, todos causam. Agora, existem alguns anticoncepcionais, por exemplo, que não interferem. Então, por exemplo, o DIU de cobre, não tem hormônio, você pode usar. Camisinha, pode usar. Você pode até tentar um DIU medicado. DIU medicado também não altera o SHBG, você pode usar, mas evita o anticoncepcional por via oral. Tem outros medicamentos também que interferem e mexem com a libido? Antidepressivo. Antidepressivo também por alteração nos níveis de neurotransmissores também podem interferir na libido. E há doenças crônicas que mexem também com essa parte da saúde feminina? Bom, toda a doença que causa inflamação, que causa uma dificuldade de circulação, né? De irrigação, tudo está ligado à diminuição da libido. Então, por exemplo, um diabetes mal controlado vai alterar a irrigação, principalmente nos membros inferiores e na área genital, pode alterar a libido. Uma hipertensão arterial também pode alterar a libido. Um sobrepeso pode alterar a libido. Tudo inflamação. Toda vez que você estiver, então, inflamada, né, se o organismo estiver inflamado, vai interferir na libido. Então, você estar saudável é fundamental para que você tenha a libido aumentada. A Meire te pergunta se um hipotiroidismo tratado, porque ela faz uso de medicamento, pode trazer secura vaginal ou seria uma outra razão? Não, uma outra razão. Se você está tratada, se você está reguladinha, está com uma quantidade de hormônios da tireoide adequadas, não tem por que ter diminuição da libido. Pode procurar outra causa. Aqui você trouxe para a gente alguns alimentos que podem nos auxiliar também nessa missão. Exatamente. Não vão resolver, mas vão ajudar. Você quer ver um que é a Viagra? É o Viagra feminino. Não, quem é o Viagra feminino? É o Viagra feminino, todo mundo agora vai ficar... Onde tá? É a beterraba e a melancia. Por quê? A melancia tem citrulina e a beterraba tem nitrato. Os dois juntos fazem óxido nítrico, que é estimulado pelo Viagra e dá vasodilatação. Vasodilatação aumenta a quantidade de irrigação na região pélvica, aumenta a libido. E isso é imediato? Então eu consumo de repente em um jantar antes de ter uma relação sexual? Boa, é uma boa tática. Então, no próximo jantar que você tiver, não tome vinho, tome então suco de beterraba. Suco de beterraba. É isso aí. Qual é a sobremesa de hoje? Melancia, meu amor. Pronto. Ali Boa. você trouxe também limão, é isso? E Limão, gengibre? Esse é um suco. É um suco de uma nutricionista, a Fernanda. Ela fez um suco chamado Lib Fresh. Então tem beterraba, a melancia, então é o Viagra feminino. Tem o inhame, tem a semente de linhaça, que é rica em ômega 3. Tem o limão, que é rico em vitamina C, e o gengibre, que é um termogênico. O termogênico também aumenta a irrigação local. Então você toma esse suquinho uma vez por dia, pronto. À noite você está pronta para manter relação sexual. Além disso, tem outros alimentos que podem melhorar também a libido e a hidratação da mucosa. Então, você vê que tem ali o suco de... Parece uma água de coco, talvez? Tem um chá? Tem um chazinho, tem água de coco. Agora, o que eu quis lembrar com o chá e água de coco? Hidratação. As pessoas precisam se hidratar. A mucosa precisa de água. Então, quanto de água que você precisa tomar? Mais ou menos 40 ml por cada quilo de peso. Uma mulher que tenha 60 quilos, 40 vezes 6, então dos 2.000 dá 2 litros e 400 ml. Por dia. Então faça essa conta. Faz essa conta. 40 ml por quilo. Por quilo de peso. Frutas vermelhas também melhoram muito a irrigação na mucosa. A chia, semente de abóbora e o abacate, que é rico em ômega 6,
é rico em vitamina E e aumenta muito também a irrigação na mucosa vaginal. Então são bons alimentos para incorporar na dieta. Exatamente. De forma contínua. De forma contínua. Quais são os ruins? Açúcar, cafeína, o cigarro, né, o tabaco e o álcool. O álcool, aí vale um parênteses. O álcool para a mulher, uma quantidade pequena, é até um excitante, porque ela relaxa, ela se desinibe. Quantidade pequena. Pequena quanto? É isso, depende muito de cada pessoa, depende muito de cada mulher. Pode ser um cálice de vinho, né, um copo de vinho, ou pode ser 2, 3 copos de vinho. Isso depende muito de cada mulher. Mas cuidado, porque se passar, inibe. Aí você... Dá sono. Você fica, exatamente, você fica Cansada. alegre e tudo, mas você não quer saber de sexo. E para o homem isso vale ou não? E para o homem, o que acontece no homem? Ele retarda a ejaculação. Então, às vezes, para alguns homens que têm ejaculação um pouco precoce, então pode ser uma boa medida. Mas também cuidado, porque se passar da dose, inibe e ele dorme. E a cafeína, por que ela faz mal para a libido? A cafeína mexe na circulação. Então, ela inibe, ela dá vasoconstrição. Então, ela diminui a quantidade de sangue na região pélvica e faz com que, então, iniba também. Mas isso em excesso? Aquele Isso em cafezinho excesso. assim, de manhã, depois do almoço, tá tudo não certo? tem problema nenhum. Agora não pode ficar com a garrafa de café pela casa, isso aí vai inibir. Ansiolítico é um tipo de medicamento que interfere bastante na libido e a Jode te pergunta, o que fazer? Porque ela toma ansiolítico. Tem como aliviar esses sintomas mesmo utilizando o medicamento ou não? Ela pode melhorar os hábitos de vida dela. Então, ela pode fazer uma atividade física. A atividade física aumenta a circulação sanguínea, então pelo menos 1 hora, 3, 4 vezes por semana. Ela pode dormir cedo. Também isso faz com que ela tenha um sono mais profundo, um sono restaurador. Ela pode melhorar a alimentação, você viu os alimentos aí então, para melhorar a quantidade de sangue que chega na região pélvica. Ela pode diminuir o estresse, pode fazer uma meditação, pode fazer uma yoga. Então, tudo isso vai até trabalhar na sua ansiedade. Você pode até ficar livre desse medicamento e pode melhorar a sua libido. A Viviane, ela compartilhou com a gente que ela tem 48 anos, ela ainda não está na menopausa, inclusive ela usa anticoncepcional e ela emenda uma cartela na outra. Tá. E ela sofre com secura vaginal e falta de libido. Ela te pergunta se tem relação com essa questão de tomar anticoncepcional sem interrupção. Então, não tem problema nenhum. Ela pode tomar sem parar, sem interromper, fica sem menstruar, ótimo. Mas você tem 48 anos, Viviane. 48 anos não é mais para tomar anticoncepcional, querida. Você tem que parar com isso. Aumenta muito o risco de ter fenômenos tromboembólicos, trombose, embolia. Então, para com o anticoncepcional, veja como é que você vai ficar, faça contagem hormonal, mas você está próxima da menopausa, você está na perimenopausa. Você precisa de reposição hormonal. Por isso que a sua libido está baixa, por isso você está com essa secura vaginal. Para já com esse anticoncepcional. A Miriam te pergunta como que funciona o laser vaginal e se ele é bom para secura. Para secura vaginal, ele é excelente. Excelente, excelente. Ela faz 3 sessões, uma por mês, a cada 2, 3 anos. Não dói absolutamente nada. O médico vai dando tiros de laser a cada meio centímetro da vagina e vai melhorando a vascularização e a quantidade de colágeno. Então, sabe essa espessura que tem na mucosa vaginal? Ela vai aumentando. Então, fica uma vagina mais jovem, mais umedecida. Quando você faz o exame especular, quando o médico faz, ele vê aquela mucosa vermelhinha, rosa, com bastante hidratação. Essa é a vagina de uma mulher jovem. Joyce diz o seguinte, ela sofre com muito ressecamento e ela gostaria de saber se óleo de coco pode ser utilizado como lubrificante. Não pode. Você pode passar óleo de coco na pele, que é queratina, nossa pele, você pode passar. Então, em volta da vulva, você passar óleo de coco não tem problema nenhum. Mas não coloque óleo de coco dentro da vagina. Vagina não é para colocar nada lá dentro, a não ser que seja medicamento.
pode ser um creme vaginal à base de antibiótico, que o médico vai prescrever, pode ser um creme à base de estrogênio, que o médico vai prescrever, mas só quando vai fazer uma higiene íntima, quando vai usar um sabonete líquido, é só externamente. Higiene íntima não é interna, é externa. A vagina é um órgão autolimpante. Não pode colocar óleo de coco dentro da vagina. Não faça isso. A Jode te pergunta se maca peruana aumenta a libido. Pode aumentar. Maca peruana é um fitoestrogênio, como é o inhame, e por isso que o inhame está aqui. E pode aumentar, sim. Você pode tentar. Agora, nada como uma testosterona. Testosterona, faça a dosagem. Se tiver baixinha, pode usar um pouquinho de testosterona por via transdérmica ou local na região externa da vulva. Funciona muito bem. E quando que esses sintomas começam nas mulheres? A Kelly te pergunta isso, ela diz que tem 38 anos e não percebeu nada ainda. Então, normalmente, é a partir dos 35 anos de idade. Na verdade, a gente começa a ter uma degeneração a partir dos 20 anos. É uma loucura isso, é uma loucura. É uma loucura pensar que nós, quando bebês, nascemos já com toda a nossa carga reprodutiva, não é? E que durante a vida nós vamos perdendo tudo isso. Não, quando você é bebê, você tem uma mulher, bebezinho, ela tem mais ou menos 3 milhões de óvulos. Quando ela está dentro do útero materno, ela tem 6, 7 milhões, com 20 semanas de gestação. Quando ela nasce, já tem 3, já diminuiu pela metade. Quando chega na puberdade, tem 400 mil. Olha que loucura. Na puberdade, 400 mil. Mas você fala assim, bom, mas caramba, doutor Zé Bento, eu não vou menstruar 400 mil vezes na minha vida. Vou menstruar 400 vezes. Mas o problema é que você perde 1.000 por mês. A mulher gasta 1.000 óvulos por mês para chegar na ovulação. Óvulo maduro. Olha só. Quando ela chega com 35, 37 anos, não é simétrico. Você não vai diminuindo simetricamente. Quando você chega com 35 anos, faz assim, ó. Quantidade de óvulos que você tem com 37 anos é muito pequeno. Por isso que é importante toda mulher guardar seus óvulos quando tem 30, 32, até 35 anos de idade. É um patrimônio que você tem, porque com 30 anos você não quer ter filho, você acabou de casar. Ou então você nem está casada, nem está namorando, ou com 35 anos. Então vá no seu ginecologista e fala, doutor, eu quero congelar meus óvulos. E deixa lá guardado, pronto. É a única maneira de você parar o relógio biológico. A partir do momento que você parou, pronto, você deixou lá. Quantos deixa, doutor? O ideal, 20. Esse é o número mágico, 20. Porque aí a chance de você ter filhos, você não vai ter 20 filhos, mas até fazer a fecundação, levar até o 5º dia, você perde aí, pelo menos 1/3 desses óvulos. Então, você consegue um nenê em casa em 87%, 90%, quase 100% das vezes. Então você tem que ter 20 lá guardadinho. Tomara que um dia isso se torne uma política pública, né? O congelamento de óvulos. E aí, para encerrar, doutor, tomar colágeno retarda os sintomas de perda de libido e ressecamento vaginal? Olha, colágeno é proteína. Teoricamente sim. Você não retarda, não vão falar isso, mas não é só quando você vai fazer uma reposição hormonal, você precisa de proteína também. Você precisa de proteína para ter músculo, você precisa de proteína para ter osso, você precisa de proteína para ter cartilagem, você precisa de proteína para o seu cérebro. Então, você também precisa de proteína para a sua mucosa vaginal. Então, é um pacote, sem dúvida nenhuma. Agora, você ficar em casa tomando colágeno, achando que vai protelar a menopausa, a falta de libido, não vai. É pouco, né? É muito pouco. E outra coisa, libido também não é só testosterona. Mulher não é só hormônio, sabe? Eu acho que a testosterona é um pedaço da pizza, mas tem outros, né? Tem o aconchego, o carinho que a gente já falou, você tem a admiração que você tem pelo parceiro, você tem... E é tanta coisa, sabe? É muita coisa para a mulher, né? Mas a testosterona é um pedaço da pizza
importante. José Bento, maravilhoso, ginecologista, sempre com a gente. É um prazer recebê-lo. Obrigado. E você encontra mais informações no @JoséBento, @JoséBento. Volte sempre, doutor. É muito bom, viu? Aprender com você.